Quero repartir com você o texto de Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Abra sua Bíblia para lermos o texto de Mateus 14, versos 22 a 33. Peço a gentileza de você, após a leitura, manter sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Está escrito: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém. Meus amados, o contexto desta passagem remete-nos a dois fatos que marcaram Jesus. O primeiro deles é que Jesus estava na sua fase mais intensa de trabalho. As multidões recorriam a Jesus com as suas múltiplas necessidades, a ponto de Jesus não ter tempo para comer, diz a Bíblia. O segundo fato é que Jesus acaba de, nesse contexto, de receber a notícia, a trágica notícia, de que seu precursor, João Batista, acabava de ser degolado na masmorra de Maquerós, às margens do Mar Morto, por ordem de Herodes Antipas. Uma notícia chocante, dolorosa. Diante disso, Jesus toma uma decisão. Resolve sair para um lugar ermo, para um lugar secreto, para um lugar de refúgio com os seus discípulos, para uns dias de descanso. Se fosse hoje, diríamos, para uns dias de férias. Férias não é luxo, férias é necessidade. Mas houve um furo de agenda, um furo de imprensa. A notícia vazou. E quando Jesus e os seus discípulos chegam no local, a multidão já está lá, aguardando Jesus. E diz a Bíblia que Jesus se compadeceu daquela multidão, passou a ensinar a multidão, a curar os seus enfermos. Quando o dia já estava prestes a declinar-se, os discípulos, do topo da sua pretensa sabedoria, se julgam no direito de dar conselhos para Jesus. Chegam para Jesus e dizem: Senhor, está ficando quase de noite, esse lugar é ermo, aqui tem muita gente, aqui não tem supermercado, aqui não tem padaria, aqui não tem lugar para comprar comida, nem dinheiro para tanta gente.
Então a melhor atitude, a mais sábia, é mandar esse povo embora. Despede essa gente. E diz a Bíblia que Jesus choca um pouco mais, dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. Bom, mas eles tinham um problema. Primeiro, tinha 5.000 homens, além de mulheres e crianças, umas 12.000 pessoas. Não tinha lugar para comprar comida. Não tinha supermercado para comprar comida. E eles tinham uma receita de 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 12.000 pessoas. Bom, o que o homem não pode fazer, Jesus pode fazer. E Jesus multiplica os pães e os peixes, entrega para os discípulos, para que eles servissem as multidões. É nesse contexto que começa o nosso texto. Logo a seguir. Logo a seguir o quê? Logo a seguir é o fato que estamos relatando. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Bom, mas aqui precisamos perguntar ao texto: por que Jesus compele os discípulos a sair do ambiente? Porque compelir não é aconselhar, pedir, é dar uma ordem absoluta, peremptória. A pergunta é: por que Jesus não queria que os discípulos ficassem ali? Por que Jesus tirou os discípulos dele daquele ambiente, daquela situação, daquela circunstância, daquela geografia? Mateus não responde essa pergunta. Mas João capítulo 6, texto paralelo deste, verso 15, diz que Jesus tira os discípulos dali, porque logo que a multidão foi alimentada, essa multidão vem para arrebatar Jesus, para fazê-lo rei, ou seja, para proclamá-lo como um Messias político, um Messias apenas operador de milagres, um Messias para encher a panela do faminto, para vestir o nu, para curar o enfermo, para apenas resolver os problemas do aqui e do agora. E Jesus não queria que os seus discípulos se submetessem ou fossem tentados por essa agenda. Então Jesus os tira de cena. A grande pergunta é: os judeus tinham motivos ou razões para esperar um Messias político? Um Messias que pudesse aliviar o jugo da escravidão e da opressão? E quando você vai estudar a história de Israel, você vai notar que na grande maioria do tempo, Israel viveu debaixo de opressão e escravidão de povos estrangeiros. Portanto, nutriam essa esperança. Por exemplo, a família de Jacó desce para o Egito com 70 pessoas. Eles ficam lá 400 anos. Na grande maioria do tempo, debaixo do chicote, de trabalhos pesados, como escravos. Eles perambulam 40 anos pelo deserto, e nessa peregrinação, acuados, ora pelos edomitas, ora pelos amonitas, ora pelos moabitas, ora pelos amalequitas. Eles entram na terra prometida, e Josué 13:1 diz que não conquistaram toda a terra, e os povos cananitas oprimiram os israelitas. Depois que Josué e seus anciãos morrem, Israel entra num longo período de 330 anos dos juízes, e na sua maioria Israel é oprimido, é escravizado pelos povos cananitas, que invadem suas terras, que sequestram seus bens, que pilham as suas propriedades, que saqueiam as suas lavouras, que roubam o seu sustento. Mas aí vem a monarquia, e o primeiro rei de Israel, Saul, em campo de batalha, vencido pelos filisteus. Depois da morte de Salomão, em 931, por inabilidade política de seu filho e sucessor Roboão, Israel vive um período chamado
Reino do Norte, apenas 209 anos, de 931 a 722, 19 reis, 8 dinastias. Nenhum rei andou com Deus e viveram debaixo de opressão dos povos circunvizinhos. Até que em 722 a Síria leva esse povo para o cativeiro. O Reino do Sul aguentou um pouco mais, mas em 586 a Babilônia leva esse povo para uma amarga escravidão de 70 anos. A Babilônia caiu, Israel ficou escravo do Império Medo-Persa. O Império Persa caiu, Israel ficou escravo debaixo do Império Grego. Alexandre o Grande morre, Israel fica escravo dos Ptolomeus do Egito, dos Seleucidas da Síria. Em 63 a.C., Pompeu conquista esse território, Israel fica escravo do Império Romano. Ou seja, o que eles esperavam? É que chegasse o Messias que quebrasse isso, esse jugo. E essa expectativa era tão forte, que até depois da ressurreição de Jesus, os discípulos dele nutriam ainda essa esperança. Quando Jesus falava da promessa do Pai, eles perguntaram: mas vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Em virtude disso, irmãos, é que Jesus tira os discípulos de cena. Eu não quero que vocês sejam expostos a esse tipo de entendimento e de expectativa, de olharem para mim apenas como um operador de milagres. Jesus veio e fez milagres mesmo, mas a principal missão de Jesus foi vir ao mundo, morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. Bom, já que as férias foram frustradas, o mínimo que os discípulos podiam esperar é que pudessem voltar em paz para casa. Mas isso não aconteceu. Quando eles são compelidos a entrar no barco e atravessar para o outro lado, e quem conhece a geografia percebe que é uma viagem de no máximo 1 hora, eles saíram, ainda era dia, já são 3 horas da madrugada e eles estão no miolo da crise, no epicentro da tempestade. E aí começamos a tirar as lições do texto para nós. Primeiro, a vida, irmãos, é como uma viagem. John Bunyan grafou isso de maneira singular no livro Peregrino. Aqui atravessamos desertos tórridos, navegamos por mares revoltos, passamos por pântanos lodacentos, atravessamos pinguelas estreitas. A jornada da terra à Canaã celestial é cheia de tempestades. E eu preciso dizer a você nesta noite que as tempestades existem e elas são inevitáveis. E elas são imprevisíveis. E elas são inadministráveis. E elas são pedagógicas. Agora, se nós, ao cruzarmos essa jornada da terra a Canaã celestial, não ficamos imunes às tempestades, não estamos blindados, precisamos saber algumas verdades que passo a descrever. Primeiro, Jesus sempre vem ao nosso encontro, na hora da nossa tempestade. Não no nosso tempo, não do nosso jeito, não dentro da liturgia que nós já estabelecemos para que Ele cumpra. Ele vem no seu tempo, Ele vem do seu jeito, Ele vem na sua hora, Ele é soberano. Às vezes, pastor Antônio, nós somos como Naamã. Eu acho curioso quando eu leio sobre Naamã, porque Naamã foi para Israel para ser curado de uma doença incurável, a lepra. E o que foi curioso é que ele trouxe da Síria a liturgia do culto da sua libertação, ou da sua cura. Ele esperava que Eliseu viesse ao encontro dele, impusesse as mãos sobre ele, fizesse um ritual, talvez mais místico. Era assim que ele esperava. E diz a Bíblia que Eliseu sequer sai de dentro da casa.
onde estava, manda um recado para o general sírio: vai ao Jordão, mergulha 7 vezes lá. Não, eu vou fazer isso. Eu esperava que você viesse, pusesse as mãos. Eu já fiz a liturgia do culto também, a cura, ué. Você não pode mudar o cronograma. Só que Deus não se submete aos nossos programas, Deus não se submete ao nosso desejo, Deus não se submete ao nosso programa. Ele é livre, Ele é soberano, Ele vem na hora dEle, Ele vem da forma dEle, mas Ele sempre vem ao nosso encontro. Segundo, Jesus sempre vem ao nosso encontro, ainda que na 4ª vigília da noite. O que é a 4ª vigília da noite? A noite era dividida em 4 vigílias: 6 da tarde a 9 da noite, a primeira vigília; 9 da noite à meia-noite, a segunda vigília; meia-noite às 3 da madrugada, a terceira vigília; 3 da madrugada às 6 da manhã, a 4ª vigília. Vejam vocês que Jesus vem só na 4ª vigília da noite. Sabe o que significa isso? Uma palavra bem brasileira: esse é o último furo da correia. Essa é a última volta do ponteiro. Ele vem quando você pensa: agora não tem mais jeito, agora não tem mais saída, agora não tem mais solução, agora eu já desisti, agora eu já joguei a toalha, agora não há mais possibilidade de reverter essa situação. Ele vem na 4ª vigília da noite para dizer uma coisa para você e para mim: eu vou fazer quando todos os seus recursos já acabaram. Eu vou fazer quando você já jogou a toalha. Eu vou fazer quando você não tem mais nenhuma esperança de livramento, para que você entenda que fui eu quem fiz, e para que a glória seja toda minha. Ele vem ainda que na 4ª vigília da noite. Eu estava, presbítero Tiago, pregando em Feira de Santana, na Bahia, num congresso de família. E estava comigo naquele congresso como preletor pastor Harley Mafra, um dos pastores da primeira igreja batista de São Paulo. Ele era um próspero empresário, e ele estava fazendo uma viagem com outros empresários, hospedados no mesmo hotel. E depois do jantar, ele vai ao banheiro público daquele hotel e se depara com um quadro estranho. Os seus colegas empresários estavam cheirando cocaína. Ofereceram para ele. Tolamente ele aceitou experimentar e ficou preso. A partir daquele momento, a vida foi se deteriorando, o casamento foi ficando conflituoso, a vida financeira foi derretendo, a alma dele foi ficando oprimida. Sem saber mais o que fazer, ele toma uma decisão, faz as malas e comunica à família: eu vou fazer uma viagem. E a viagem que ele fez foi para dentro das ruas de São Paulo, para viver como mendigo, 7 anos, debaixo de pontes, de viadutos, de marquises, completamente destruído pela cocaína e pelo crack. Sua família, entretanto, nunca desistiu dele. Procurou por todos os lados. A filha nunca desistiu de procurá-lo. Nessas horas amargas, doídas, um dos lugares que ele mais ficava era debaixo da marquise da primeira igreja batista de São Paulo. Depois de 7 anos de rua, numa madrugada fria, ele estava atravessando uma ponte em São Paulo, quando uma senhora da Assembleia de Deus retornava de uma vigília de oração e cruza com ele. E essa mulher olha para ele e diz: ou você entrega a sua vida para Jesus, ou você morre. Ele termina de atravessar a ponte, entra numa praça, e a filha, que ainda o procurava pelas madrugadas em São Paulo, passa pela praça, olha, observa, torna a olhar, reconhece: é o papai. Abre o carro, corre, abraça, põe no carro. 7 anos de luta nas clínicas de recuperação. E Harley Mafra tem por Deus a sua sanidade mental restaurada, a sua saúde física restaurada, o seu casamento restaurado, a sua família restaurada,
a sua vida financeira restaurada. E hoje ele é um dos pastores da igreja onde ele dormia debaixo da marquesa. Jesus chegou na história dele, ainda que na quarta vigília da noite. Não há casa irrecuperável para Jesus, não há doença incurável para Jesus, não há casamento irrecuperável para Jesus, não há problema insolúvel para Jesus. Ele chega ainda que na quarta vigília da noite. Mas uma outra verdade desse texto, irmãos, é que Jesus vem, ainda que na quarta vigília da noite, e ele vem andando sobre o mar. Por que ele não vem de maneira convencional? Por que ele vem andando sobre as águas? Que lição isso nos ensina? Isso significa que o mar revolto, as ondas encapeladas, eram aquilo que ameaçava os discípulos, conspirava contra os discípulos, era maior que os discípulos. Quando ele vem andando sobre o mar, ele está dizendo assim: aquilo que é maior do que você, aquilo que ameaça você, aquilo que intimida você, aquilo que você não consegue resolver, eu coloco debaixo dos meus pés. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus está aqui, andando sobre as ondas que conspiram contra você. Aquilo que você não pode resolver, Ele pode resolver. Aquilo que é maior que você está debaixo dos pés de Jesus. Aquilo que ameaça você, intimida você e ameaça de morte você, está literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Ele é maior do que os nossos problemas. Ele sempre vem. E ele vem também para clarear a nossa mente confusa. Porque notem como, possivelmente naquela noite escura, um relâmpago rasga os céus, e um facho de luz ilumina aquela noite, e eles olham e veem alguém andando sobre o mar e concluem: é um fantasma. Ué, mas eles não eram discípulos de Jesus? Ainda acreditavam em fantasmas? Pasmem vocês, há crentes até hoje que acreditam em fantasmas. Há crentes que até hoje que não saem de casa sem ler horóscopo. Agora, por que eles acreditavam em fantasmas? Se você percebe, todos os apóstolos de Jesus, exceto Judas Iscariotes, que era judeu, era da Judeia, todos os outros eram da Galileia, a parte norte de Israel, a região mais populosa. Tinham 204 pequenas cidades e aldeias na Galileia. A Galileia era rodeada de povos gentios, povos pagãos. A Bíblia chama de Galileia dos gentios. E essa região era uma região muito mística. Prova disso, Mateus 16, que segue a leitura deste, diz que Jesus estava lá no extremo norte da Galileia, lá nas fraudes do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, quando ele faz uma enquete com seus discípulos assim: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles respondem: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Uai, mas espera um pouquinho só. O João Batista está morto. O Elias nem morreu, mas foi para o céu. O Jeremias está morto. Os outros profetas estão mortos. Como é que pode dizer que Jesus é uma daquelas pessoas que já morreram? Que história é essa? Que misticismo é esse? É que já naquela época se acreditava nessa região naquilo que se chama de metempsicose, ou transmigração das almas, ou mais modernamente, reencarnação. Agora preste atenção: quando a teologia está errada, ela produz tormento, confusão. O que traz sossego para a alma é a verdade. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Toda pessoa que está presa a misticismo e a sincretismo religioso tem a sua alma perturbada, atormentada e confusa. Foi por isso que Jesus respondeu: sou eu, tem bom ânimo, fica com medo não. Jesus sempre vem, e como ele vem andando sobre as águas. Ele vem na quarta vigília da noite, ele vem para clarear nossa mente confusa, mas ainda ele vem para acalmar os vendavais do nosso coração. Jesus disse para os discípulos assim: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Sabe o que me impressiona? É que há 2 registros de tempestades relatados nos evangelhos. No primeiro registro, Marcos 4, 35 a 41, diz a Bíblia que primeiro Jesus acalma o vento e o mar para depois acalmar os discípulos. Aqui, primeiro Jesus acalma os discípulos para depois acalmar o mar. Por que ele mudou de metodologia? Porque às vezes, meus irmãos, o que mais nos perturba não é o que está do lado de fora, é o que está do lado de dentro. Tem hora que a maior tempestade não é a circunstância, é o sentimento. E Jesus chega e ele tem discernimento quando o que aflige você está fora e quando o que aflige você está dentro. Ele chega para acalmar a tempestade de fora, ele chega para acalmar a tempestade de dentro. E Jesus está aqui nesta noite para acalmar o seu coração e para acalmar as circunstâncias da sua vida. Ele sempre vem. Agora ele vem também para levantar o caído. Vejam vocês que às vezes censuramos o Pedro, mas não deveríamos censurá-lo. Porque dentre aqueles discípulos, o único que teve coragem para perguntar para Jesus assim: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele acreditava em Jesus. E Jesus: pode vir, Pedro. E eu acho que Pedro teve uma experiência incrível. Ele pula do barco, o mar está revolto, as ondas estão chicoteando, o batel tão frágil, e ele pula naquele mar, olhando para Jesus, e aquela massa líquida debaixo dos seus pés vira terra firme. Ele caminha sobranceiro, vitorioso, seguro, olhando para Jesus, quando de repente, diz a Bíblia, reparando na força do vento, ele teve medo e começou a afundar. Não critique Pedro, não. Pedro está aqui nessa noite. Ele está aqui, mas ele não está entre nós, não. Ele mora debaixo da nossa pele. O coração dele bate em nosso peito, o sangue dele corre em nossas veias. Nós somos Pedro. Quantas vezes você e eu, num dado momento da vida, tiramos os olhos de Jesus? Quantas vezes? Você e eu gemendo ou chorando, ou com um nó na garganta, já falamos: Senhor, não vai ter jeito, não vou conseguir, é o fim. Permita-me lhe dizer isso: os nossos problemas sempre serão maiores do que nossas forças. O segredo de vencer não é confiar na sua força, na sua expertise, na sua capacidade, nos seus talentos, nos seus dons, nos seus recursos. O segredo de avançar é olhar para Jesus, é olhar para Jesus, é olhar para Jesus. Talvez você entrou aqui hoje e numa área da sua vida você está afundando, você está naufragando. O que você precisa fazer é fazer o que Pedro fez: gritar por socorro, pedir socorro. Sabe o que é bonito no texto? É que o texto diz que Jesus ficou sozinho despedindo as multidões, e despedidas as multidões subiu ao monte para orar sozinho. Mas o texto paralelo, Marcos 6, 48, nos diz que lá do monte Jesus olhava e os via em perigo.
Hoje Jesus não está num monte. Hoje Jesus está à destra de Deus Pai, como grande sumo sacerdote, olhando para você, e Ele vê você, e Ele enxerga você, e Ele sabe o que você está passando, Ele sabe as suas noites indormidas, as suas madrugadas insones, Ele conhece o seu choro, Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua angústia, Ele conhece os seus problemas, e Ele acaba de chegar na sua história e na sua vida, para pôr um ponto final nessa dor, e para dizer: eu estou segurando você, Pedro, eu não vou deixar você afundar. Hoje Ele pode fazer isso. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. E diz Hebreus lá que se a gente gritar por socorro, na hora Ele nos atende. E diz o texto que Jesus o arranca das gargantas da morte e dá um tapinha de luva bem suave, dizendo-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? O problema não era o vento, o problema era a dúvida. O problema não era o mar, o problema era a incredulidade. Se creres, verás a glória de Deus. Irmão, Jesus sempre vem. E Ele vem para acalmar a tempestade de dentro, e Ele vem para acalmar a tempestade de fora. E diz o texto que ambos subindo ao barco, cessou o vento. Hoje Jesus pode acalmar de vez aquele problema que está afligindo você há muito tempo. Talvez você já disse para você mesmo: meu Deus, não tem mais jeito, já é a 4ª vigília da noite, e Ele vai chegar e vai estancar a sua dor, e vai enxugar suas lágrimas, vai curar a sua enfermidade, vai perdoar os seus pecados, vai dar a você a vida eterna. Mateus mais uma vez não responde essa pergunta, para onde eles foram. Mas João 6:21 diz que eles chegaram no seu destino. E eu quero dizer para você que o nosso destino não é um cais, não é um porto. O nosso destino é a Canaã celestial, é o céu, é a pátria celestial, é a casa do Pai, é a Nova Jerusalém, é o lugar de glória e bem-aventurança. E nós vamos chegar. O Salmo 84 diz que nós vamos indo de força em força, e cada um de nós comparecerá diante de Deus em Sião. O Salmo 73 diz que Deus nos pega pela sua mão direita, nos guia com seu conselho eterno e nos recebe na glória. Apocalipse capítulo 9 diz que quando o poço do abismo é aberto, sai dali de dentro gafanhotos em nuvem tal que escurece o sol. E esses gafanhotos não são gafanhotos, são demônios, com cabeça de cavalo, com rosto de homem, com cabelo de mulher, com dentes de leão, com couraça de ferro, que aferroam como escorpião. É claro que isso é uma descrição simbológica. Cabeça de cavalo, que cavalo era a mais poderosa máquina de guerra daquele tempo. Rosto de homem, inteligência. Cabelo de mulher, reportando aos cultos pagãos, onde as mulheres soltavam os cabelos esvoaçados, num ritual de paganismo e sensualidade. Dente de leão, destruição. Couraça de ferro, inexpugnável a armas convencionais. Ferrão como de escorpião, ou seja, uma dor terrível. E diz a Bíblia que esses seres malignos saem para atormentar os homens, exceto aqueles que têm o selo de Deus. Quando você creu no Senhor Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, e os demônios não podem atormentar você. Você está protegido, você está guardado, você está debaixo do sangue do Cordeiro, e o mal não pode atingir você nesse sentido. Apocalipse capítulo 13 diz que o mundo inteiro, as nações e os povos vão adorar o anticristo, exceto
aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Em outras palavras, Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas para o anticristo. Todos aqueles que creram no Senhor Jesus estão guardados e protegidos nos braços de Jesus, de onde ninguém pode arrebatar, ninguém pode tirar você. Então preste atenção nisso: você chegará salvo e seguro ao seu destino. Quando Jesus entra na sua vida, entra no barco da sua história. Bom, eu quero terminar levando a vocês ao verso 33. Porque o verso 33, pastor Antônio, presbítero César, nos leva a duas perguntas, ou talvez uma pergunta com duas respostas. A pergunta mais recorrente da filosofia e da teologia. E a pergunta é esta: se Deus nos ama, por que sofremos? Você já perguntou isso? Não seria muito melhor uma viagem tranquila? Sem mar agitado? Sem tempestade? Não seria muito melhor um voo, um céu azul, sem turbulência? Por que é que Deus permite tempestade? Por que você é crente, está passando por uma luta? Você é serva de Deus, filho de Deus, filha de Deus, está passando por uma doença. Se Ele nos ama, por que sofremos? Alguns irmãos aqui têm ciência de que a nossa família, hoje exatamente há 81 dias, nós temos um neto num CTI. Uma situação muito crítica ainda. Nasceu de 6 meses, apenas 1 quilo. Já nasceu debaixo de uma forte infecção contraída da mãe. Com 2 dias de vida, a pessoa faz uma cirurgia de grande porte para tirar 20 centímetros do intestino. Na semana seguinte, uma segunda grande cirurgia para fazer uma colostomia. Várias vezes os médicos reuniram a família e disseram: se vocês creem em Deus, se vocês creem em oração, podem orar, porque nós não temos mais nada para fazer. Um dia um dos médicos chamou a mãe do bebê, a minha nora, que desejava tanto ter a criança no colo, disse: pode pegar o seu bebê no colo, pode se despedir dele. E preparou o avô: agora avisa a sua filha que ela vai ter um trauma, ele vai morrer no colo dela. Chega outro médico mais experiente e diz: bota no colo, colo de mãe é vida. E botou o bebê no colo da mãe, e as taxas foram caindo, e os aparelhos foram mostrando sinais de vida, sinais de vida, sinais de vida, sinais de vida. 2 vezes já ele ficou 50 horas sem fazer xixi, e o médico nos disse: se não fizer até tal hora nessa noite, os órgãos entram em falência e não tem mais esperança. E Deus fazendo, e Deus fazendo, e Deus fazendo de novo, e nós estamos cheios de esperança que Deus pode levantá-lo e fazer dele um homem segundo o seu coração. Agora, por que a gente sofre? O texto responde: quando Jesus subiu para o barco, diz o texto que eles o adoraram. Leia sua Bíblia e você verá que adoração implica encurvar, em se render. Sabe qual é o seu problema? Sabe qual é o meu problema? Nós temos a nuca muito dura, muito engessada. A Bíblia chama isso de dura cerviz. Mais gente se curvou na dor, na doença, do que na saúde. Mais gente se curvou na tempestade do que na bonança. Mais gente se curvou na adversidade do que na prosperidade. Às vezes, conforme diz Naum, Deus faz o seu próprio caminho na tormenta para acessar o nosso coração. O sofrimento é pedagógico.
A tempestade é pedagógica. Mas, por que Deus permite o sofrimento? O texto termina: eles disseram, verdadeiramente és filho de Deus. Mas aqueles discípulos já sabiam que Jesus era filho de Deus. Aqueles discípulos já tinham visto Jesus dar vista aos cegos, dar audição aos surdos, dar voz aos mudos, dar movimento aos coxos, dar limpeza aos leprosos, dar vida aos mortos. Eles já tinham visto Jesus fazer tantas coisas na vida de tanta gente, mas agora Jesus faz na vida deles, na vida deles, na vida deles. E eles então disseram, verdadeiramente és filho de Deus. Sabe o que significa isso? Jesus não quer que você tenha apenas uma experiência de segunda mão, que você tenha apenas a fé de seu avô, de seu pai, da sua avó, da sua mãe. Deus quer que você tenha a sua própria experiência. Permita-me ilustrar para encerrar. Tem crente, irmãos, que parece com Jacó. Jacó saiu de casa, diz a Bíblia, depois de trair o irmão, de enganar o pai, e precisou fugir às pressas, ameaçado de morte. Às vezes, presbítero, a gente pensa que o Jacó era um adolescente inconsequente que vivia na barra da saia da mãe. Sabe quantos anos tinha Jacó quando saiu de casa? 77 anos, solteirão. Tem esperança para vocês, tá, jovens? Fica tranquilos. 77 anos. Você pode dizer, pastor, você não está chutando não? Estou não. Faça as contas comigo. Ele sai de casa aos 77. Vai para Padã Aram, trabalha 14 anos para casar com a Raquel. 14 anos. Quando nasce o José. Depois de 14 anos lá. Então ele está com 91 anos. Ele fica mais 6 anos lá. 6 anos. Então ele vai embora. Portanto, ele ficou 20 anos em Padã Aram. Se ele saiu de casa com 77, ele sai de Padã Aram com 97 anos. Foi quando ele teve a experiência de conversão no Val de Jaboque. O Jacó tem 6 anos, ele tem 97. O José foi vendido para o Egito com 17 anos. Portanto, o Jacó tem 108 anos. José ficou lá no Egito 22 anos até levar a família dele para lá. Portanto, se o pai dele tinha 108 anos, depois de 22 anos, agora o Jacó desce para o Egito com 130 anos. É o que a Bíblia ensina. Ele fica lá 17 anos, morre com 147. Voltando. O Jacó, quando saiu de casa, depois de trair o irmão e enganar o pai, Deus aparece para ele em Betel, aos 77 anos de idade. E Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac teu pai. Mas Deus não completa, eu sou o teu Deus. Jacó conhecia Deus como Deus do seu avô e como Deus do seu pai, mas não como Deus da sua vida. Permita-me dizer isso, jovens. Não basta você crer no Deus do seu pai e do seu avô, você precisa crer no Deus da sua história, da sua vida. 20 anos depois, retornando para casa no Val de Jaboque, o Senhor luta com ele. Ele tenta resistir, Deus o deixa aleijado para não perdê-lo para sempre. E agora é Jacó que se agarra ao Senhor e diz, eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Mas de que bênção ele está falando? Família? Eu já tenho família. Dinheiro? Não, eu já é rico. Que bênção é essa? É um novo coração, é uma nova vida, é a salvação da sua vida. E ele disse, eu vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. E a partir de Jaboque, a partir desse momento, Deus se revela a ele agora, não apenas como Jacó, mas como Israel. E o nome de Deus é revelado novo na história. Agora é o Deus de Abraão, agora é o Deus de Isaac, agora é o Deus de Jacó. Agora Deus não é apenas o Deus da experiência do seu avô e do seu pai, agora Deus é o Deus da sua vida.
Quem sabe nesta noite você possa, na sua experiência pessoal, afirmar: verdadeiramente és filho de Deus. Deus quer que você o conheça, e o conheça pessoalmente. Tem alguém passando por tempestade aqui hoje, ou só eu que estou passando? Jesus está aqui, e Ele pode acalmar o nosso coração, Ele pode acalmar as nossas circunstâncias. Eu quero orar com você. E só aqueles que estão passando por uma tempestade e queiram intervenção divina na sua vida, se você tiver liberdade, fique em pé, ou vem aqui na frente. Nós temos pouco espaço, mas tem alguns lugares aqui ainda. Eu quero orar com vocês. Deus está neste lugar, e Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está vivendo, e Ele está aqui para trazer um tempo novo de refrigério na sua vida. Pode vir. Senhor, Tu estás neste lugar. O mar da nossa vida às vezes fica tão revolto, Senhor, e nós tão assustados. Empregamos todo o nosso conhecimento e a nossa experiência, e o problema não se resolve. Somos tão pequenos, tão frágeis. Mas, Senhor, olha para nós nesta noite. Venha ao nosso encontro nesta noite. Estenda-nos a Tua mão nesta noite. Arranca-nos desse poço do medo nesta noite. Restaura a nossa sorte, Senhor. Acalma o nosso coração. Acalma as circunstâncias que nos afligem. E agora, Senhor, conduze-nos ao nosso destino, salvos e seguros. Que ao voltarmos para casa nesta noite, voltemos conscientes de que a nossa causa é a Tua causa. Aquilo que nos aflige não está longe dos Teus olhos, nem longe do alcance da Tua mão. Manifesta-te a nós, para que Te adoremos. E se tiver alguém nesta casa, nesta noite, que nasceu num lar crente, que ouviu a Tua palavra desde a infância, que bebeu o leite da piedade desde a mais tenra idade, que conhece a Tua palavra e as Tuas promessas, mas que ainda não teve uma experiência pessoal contigo, que essa seja uma noite de salvação, que essa seja uma noite de cura, de libertação. Ah, Senhor, que os Jacós saiam desse vale como Israéis, como príncipes de Deus, e que o nosso coração não tenha outro gesto a não sermos nos prostrarmos aos Teus pés e Te adorarmos como o Deus vivo e verdadeiro. Gratidão por esta noite, gratidão por esta igreja, gratidão por este povo reunido, gratidão por Tua presença conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém.